Yeah. Alright. Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, por aqui estamos muito bem. E no vídeo de hoje, pra quem já me segue no Insta, muito provavelmente já sabe o que é que a gente vai fazer hoje. Mas vocês também, né? Porque vocês estão vendo aqui o nome do vídeo, né? A louca. Mas hoje a gente finalmente vai testar os pincéis da Real Techniques. Ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa. Eu finalmente consegui comprar os pincéis da Real Techniques. São pincéis que eu sou obcecada já faz anos. Desde que eu comecei a consumir conteúdo de maquiagem, ou seja, quando eu era uma pequena garotinha, eu sempre via as blogueiras que eu acompanhava naquela época, né? Principalmente blogueiras de fora, tipo a Nick Tutorials, né? Que era uma das minhas favoritas. Elas sempre usavam pincéis, os produtos da Real Techniques. Queria muito ter. E na época eu não tinha condições, mas hoje, graças a Deus, papai do céu nos abençoou, consegui comprar os pincéis da Real Techniques. Pra ser mais precisa, eu consegui comprar porque eu descobri que tava tendo promoção, não sei se era da Black Friday, e eu descobri isso por causa do bafafá lá da linha da Mascavo, né? Eu acho que eu comprei com 30% de desconto o kit, então assim, uma mão na roda, tá, meninas? É isso, sem mais delongas, vamos experimentar o nosso kit de pincéis da Real Techniques. E a gente vai fazer um review aqui e fala, tá? Eu pedi pra vocês mandarem lá na caixinha de pergunta e aqui também no box da comunidade. Então, vou responder aí as perguntinhas que vocês mandarem enquanto a gente testa pincéis da Real Techniques, tá? Então, vamos lá. Eu ainda não abri, na verdade, acabei de abrir porque eu tô gravando também lá pro Instagram. Mas ele vem dentro dessa caixinha. Eu comprei o kit pra rosto, que é esse daqui. Então, vem pincel pra pó, blush, corretivo, base. E esse daqui, produtos pros olhos, né? Então, sombra, enfim, todos esses produtos que são pra área dos olhos. Eu tô muito apaixonadinha enquanto designer, tá? Porque a embalagem é muito lindinha. Parece embalagem de maquiagem de boneca. Uma coisa que eu amei, pra mim foi o melhor, é o fato de que em todas as caixinhas ele vem com a foto do pincel, que do lado ele vem a descrição do pra que serve esse pincel. Pra mim, a embalagem, ó, 10/10. O design disso aqui foi muito bem pensado, tá, meninas? Nesse kit de pincéis pra rosto vem esses 4 pincéis aqui e a Beauty Blender. Achei ela bem fofinha. Eu gosto mais quando é texturizada, tipo a antiga da Mari Saad, sabe? Da Oceane. Essa daqui parece ser bem boa também. E aí ele vem esses pincéisinhos aqui. RT300, RT402, RT400 e RT200. O RT200, ele é um pincel pra aplicar base. Eu tava super ansiosa pra chegar, porque eu queria muito testar esse pincel pra base. Eu nunca usei pincel pra passar base, então altas expectativas. E ele vem com 7 pincéis. Desde pincel pequenininho pra fazer detalhe, tipo delineado gráfico, pincéis pra esfumar, pincel de sobrancelha, língua de gato, enfim, todos os pincéis, né? Pra fazer maquiagem, pele, olho e é isso. Eu já vou deixando bem claro, tá? Que a make vai ser make de bonita. Gata, garota, glam, beijo. É isso, tá? Voltei, já tô aqui com a minha cara toda atada. Usei o Cyber Oil da Boca Rosa. Eu tenho a base nova dela, é a que eu mais tô usando ultimamente. Vou usar essa maquiagem, vou usar algumas maquiagens em pó também pra selar tudo que a gente for usando nessa pele. E aí a primeira pergunta foi, pega algum tema, tipo comida ou animes da minha vida e faz um ranking comentando. A minha comida favorita é sushi, cuscuz, e eu amo muito comida nordestina. Não tem muito além disso. Sei lá, basicão, sabe? Tipo, não tenho muita frescura, assim, com comida. Bom, e aí eu passei aqui a nossa base da Boca Rosa, tá? Pra quem quiser saber, a minha cor é o BR25, o meu Chique Pele, e eu vou começar a usar agora o pincel RT200, que é pra aplicar a base. Primeiras impressões do pincel, ele é muito fofinho. Como eu passei o Cyber Oil da Boca Rosa, a base, ela tá super emoliente, ela tá espalhando super bem. Vou só esperar secar um pouquinho, porque essa base ela tá bem molhada por causa do Cyber Oil. E aí, voltando pra pergunta, a minha lista de animes, sem contar os antigões, né, que a gente assistia sem saber que eram animes, tipo Inuyasha, que foi o meu primeiro anime, Sakura Card Captors, Sailor Moon, enfim. Eu sempre fui mais de shoujo, eu sempre gostei mais de animes com temática mais sci-fi também, então Evangelion, Ghost in the Shell. E aí eu não curtia as histórias, né, clássicas assim, de shoujo,
shonen porque eu achava muito... tipo, todo mundo sabe o que vai acontecer, todo mundo sabe que ele vai ser o grande samurai, ou o grande ninja, ou o grande mago, feiticeiro, ou qualquer coisa que seja. E aí, isso mudou quando Jujutsu, na verdade, chegou, tá? Jujutsu foi o primeiro anime shonen dessa leva, assim, mais atual, que me fez voltar a consumir shonen. Os meus atuais favoritos, Jujutsu, que, enfim, quem me conhece sabe que é o meu anime favorito, shonen. E não é à toa que eu fiz uma tatuagem inspirada em Jujutsu, peixes beta, aqui o Gojo e aqui o Geto. E eu amei demais, eu fiquei bem triste com o final, eu queria que fosse um final um pouco mais bem construído. Achei que foi meio rushado demais, mas enfim, né? O GG já tava meio puto com a obra, então é o que temos pra hoje. E atualmente tô assistindo Dan Dan Dan, que me surpreendeu muito. E eu achei que ficou muito interessante, muito engraçado como foi feito. Pra quem não gosta de um humor meio, sabe, tipo, besterol demais, provavelmente não vai gostar, mas eu achei muito engraçado. E aí, quando a gente fala de shoujo, né, que são os animes de romance, nossa, eu tenho assim... uma lista completamente vasta, clássicos até os mais atuais. Ouran High School, Kaichou Maid-sama, Rose Castle Move, Tsukitei Nayo, Kimi ni Todoke. Ai, meu Deus, são tantos. E eu soltando aqui a minha skin mais escondida, né? Que é ser nerdola de anime, meu Deus do céu. A Sign of Affection, que é... lindo de morrer. A animação é linda, impecável, a história é linda. A protagonista, ela tem deficiência auditiva, ela não escuta nada e ela não fala nada também. E ela conhece o protagonista masculino e ele é obcecado em aprender línguas. E aí eles se encontram, ele fica querendo aprender língua de sinais pra poder se comunicar com ela. E aí, galera... muito lindo, véi. Na moral, eu chorei horrores com esse anime. Indico pra todo mundo. Meu Deus, eu amo demais esse. Keep and Loafer. Muito fofo, muito lindo. Os personagens também são apaixonantes. A história, o enredo da história é apaixonante. Não tem como você não amar esse anime. Lindo, lindo, lindo. Vou usar, inclusive, o mesmo pincel. E enquanto a gente vai aplicando, vou responder a segunda pergunta, que inclusive é sobre a Boca Rosa. Bela, faz um update dos produtos da Boca Rosa. Realmente é isso tudo? Particularmente, eu gostei muito dos produtos novos dela. Eu sei que teve todo aquele BO com os sticks. Inclusive, eu tive esse problema também. O meu blush teve aquele probleminha de você subir e ele dar uma travada. Mas, enfim, como eu fiz a resenha e postei a resenha logo quando saiu, porque eu comprei na pré-venda, na primeira pré-venda, tá? Pra mim, isso não foi uma coisa que me afetou muito, porque o produto é muito bom, a qualidade do produto é muito boa. Inclusive, eu uso sempre e tá durando horrores. E a única coisa que eu achei negativa foi realmente a experiência de, tipo, você nunca espera que o produto não vai funcionar como você viu funcionando na propaganda, né? Então, de fato, isso é um ponto negativo, mas assim, pra mim não foi problemático, porque eu prefiro muito mais pagar o produto ser de boa qualidade, mesmo que ele dê uma emperradinha, do que eu pagar e o produto ser um produto de péssima qualidade. Tipo, não são produtos tão baratos assim, né? É a minha opinião. Eu sei que muita gente vai discordar disso, mas assim, eu prefiro que o produto seja bom e funcione no meu rosto do que, tipo, ai, nossa, eu subi e ele não desceu. Eu não fiquei abrindo todo, eu só abri um pouco e o meu já travou e eu, tipo, voltei e não fiz mais isso. Tô seguindo a minha vida assim, tipo, vou usando, quando eu vejo que precisa abrir um pouquinho mais, eu abro e pronto, não fico subindo e descendo. Também vai dar a opinião de cada um, eu sei que tem gente que vai discordar totalmente com o que eu tô falando aqui e tá tudo bem, o produto é seu, você usa do jeito que você quiser. Eu quero muito usar a máscara de cílios dela, porque eu já usei uma da Visela, que ela tinha essa mesma tecnologia de você passar e quando tirar com a água, ela não borrar, ela fazer tipo uma capinha, e eu achei incrível, muito inovador quando eu usei a da Visela, tá? A da Boca Rosa não é a primeira a fazer isso, só deixando claro, mas que com certeza a máscara dela deve ser muito boa em relação à qualidade, e eu achei ótimo que ela aderiu a essa questão, né, de sair de uma forma mais prática, porque é um saco, né, quando você vai tirar a maquiagem, fica aquele olhão preto, né, então eu achei que ela foi muito... stonks de pensar isso. Sobre os sticks, eu não vou recomprar, porque eu tenho muito produto aqui ainda no meu e eu não vou ficar gastando meu dinheiro só pra, tipo, ter um produto novo, né? Eu sou contra isso. Quando o meu acabar, eu vou comprar. E aí, vou comprar junto com a máscara e dá pra fazer um review deles dois, né? Então, eu vou começar aplicando aqui e vou aplicar com o mesmo pincel que eu apliquei a base, tá?
Na boa mesmo, eu tô bem impactada assim com os pincéis, tá? Não acho que esse pincel é o melhor pra fazer esse contorno aqui do nariz como eu tô fazendo, mas ele ainda assim esfumou super bem, tá? Mas eu tô curtindo, eu gostei. E agora vou usar o BR11, que é o meu stick pra corretivo. Eu vou aplicar direto no rosto, porque é como eu faço normalmente, tá? Então, vamos lá. Vou confessar um negócio aqui pra vocês, tá? Muito de eu ter comprado esse pincel da Real Techniques foi por causa desse pincel aqui, que é o pincel de corretivo. Esse daqui, Monas, agora eu entendi por que a galera usa tanto esse pincel pra fazer essa aplicação de corretivo. E era justamente ele que eu ficava, não, eu tenho que comprar esse pincel, eu tenho que usar ele uma vez na vida, porque, cara, realmente ele é outra vibe. Ele esfuma muito bem, muito bem. E ele tem uma precisão absurda e deixa um acabamento muito bonito. Eu não sei se a câmera tá pegando bem, como eu tô vendo aqui no espelho, mas nossa, ele deixou um acabamento muito bonito, monas. Nossa, tô me sentindo muito. Meu Deus do céu. Veio aí, minhas filhas, veio aí. E aí, gatitas, vou usar o meu stick cor, tá? Da Dona Boca Rosa. O meu é o tom Geri, que é esse tomzinho aqui de rosa meio queimado. Eu acho que eu vou ter que usar a esponjinha mesmo, né? Porque os pincéis que tem aqui, eles não são pra blush. Quer dizer, eu tenho esse aqui que é pra blush. E como eu quero usar ele pra aplicação de pó, que eu acho melhor, que ele é pra blush e pó, né? Então eu não vou sujar ele com o meu blush. Eu vou usar o blush com a esponjinha mesmo. Ó, acho que ficou bem bonito, hein? E senti que ele não tirou a minha base embaixo. Acho que funcionou, hein? Como eu não tenho a esponjinha da Real Techniques pra aplicar o pó solto, vou usar essa daqui minha que eu comprei aleatoriamente, não tem nem marca, nem nada. Eu prefiro aplicar com esse tipo de esponjinha aqui, tá? Eu acho que fica mais preciso. Já respondendo a próxima pergunta, como que tá a vida pós-mestrado? KKKKK. Perfeita. Mas não, mana, está mais leve, menos estressada, menos cansada. E aí cansada psicologicamente mesmo, tá? Porque, nossa, o mestrado era um sonho muito grande, assim, na minha vida. E eu sabia que ia ser uma coisa difícil. Estamos falando de uma pesquisa aí que você tem que se dedicar bastante, né? Pra que saia tudo certo, que, enfim, ela faça sentido. E eu já sabia disso quando eu quis entrar no mestrado, só que realmente foi muito estressante, porque, né? Infelizmente, esta gatona aqui não é herdeira, né? Minhas filhas. Então, eu tava estudando e trabalhando e eu tinha esquecido como é cabuloso a vida da pessoa que trabalha e estuda. Porque antes de blogueira, para caso você seja novo aqui no canal, eu sou uma gatinha CLT. Então eu trabalho 8 horas por dia, super cansativo, né? Então eu trabalhava e depois eu tinha que estudar e eu tinha que fazer pesquisa e era um corre-corre pra cima e pra baixo, tem que ir pra faculdade, tem que fazer isso, tem que... Então assim, foi muito cansativo. Tô muito feliz de ter terminado, eu tô muito feliz de ter feito uma pesquisa que, com certeza, eu digo hoje que é a pesquisa da minha vida. É incrível, foi muito chororô, inclusive, porque a minha mãe estava lá pra me ver apresentar, né, a defesa. Então foi, assim, muito emocionante, foi muito incrível. Então, assim, tá sendo muito mais leve. Acho que leve é a palavra para esta pergunta. Pronto, gente, selei a pele toda e eu tenho esse pincel aqui que é o 402, que ele também é pra aplicar pó. E aí eu passei aqui, mas eu vou aplicar também com o pincel só pra ver como é que fica. Funciona bem pra aplicar, mas eu não curto muito aplicar pó solto com pincel. Achei muito bom pra principalmente essa área daqui. Aqui pra mim é onde sempre abre, sempre. Inclusive eu já tô sentindo abrir aqui um pouquinho, mas pode ter sido também porque eu não usei primer nessa área. Então sempre abre aqui pra mim quando eu não uso primer no rosto. Ele é muito fofinho, velho. Muito, muito macio. Eu tô realmente encantada, tá? Cara, valeu muito a pena. Até agora, todos os pincéis eu tô, ó, completamente apaixonada. Melhor compra do ano, hein? Veio aí. Tecnicamente, eu acho que eu não tenho um pincel de contorno, tá? Aqui nesse kit. Eu vi que tem os pincéis de contorno da Real Techniques, mas nesse kit que eu comprei não veio. Então, eu vou usar esse daqui pra poder fazer o contorno aqui do meu nariz.
E daqui eu também já vou puxar um pouquinho aqui em cima, porque esse contorno vai servir também pra quando a gente for fazer o nosso olho. Vou puxar só um pouquinho aqui no finalzinho do meu olho também, pra dar uma levantada, e desse lado também. E agora a gente vai começar a fazer o nosso olho bem garota, tá? Eu vou fazer um olho bem simples pra sair de noite, nada muito muito over. Sabe aquela maquiagem de tipo, nossa, sou muito bonita, a mulher mais bonita que entrou nesse recinto? Pronto, é essa maquiagem que eu quero fazer hoje. Vou pra algum lugar? Não, vou ficar aqui dentro do meu quarto tirando foto, mas é essa maquiagem que eu quero hoje. E aí vou pegar esse mesmo pincel pra fazer a base aqui desse meu esfumado. E aí eu vou fazer, ó, aqui em cima, nessa parte da pálpebra móvel, tá? E aí a gente vai puxar ela até aqui. Agora a gente vai começar a escurecer um pouquinho mais esse olho com um marrom um pouquinho mais escuro do que esse que eu usei pro contorno. Vou usar esse daqui, e eu acho que combina bem mais com a minha paleta de cores do que um marrom mais fechado. Vou vir com outro marrom um pouquinho mais escuro, esse daqui, e passar em cima da onde a gente fez esse primeiro marrom. E aí agora eu percebi que eu não tô respondendo as perguntas. Qual foi o último livro que você leu? Uma boa pergunta, porque atualmente eu meio que parei de ler os últimos livros que eu comecei a ler, mas o último que eu comecei e terminei foi A Hipótese do Amor. Amei demais. Não achei que eu ia gostar desse livro, mas eu amei esse livro. E os personagens são muito cativantes também. E eu tô com os outros 2 livros dessa trilogia pra terminar de ler, que eu ainda não terminei, né? Eu comecei o segundo livro, que eu acho que é A Razão do Amor. Eu li 2 páginas, aí parei, porque eu comecei a ler outro livro, o primeiro livro da saga dos Hathways. Descobri recentemente que os Bridgertons, né, que é o meu livro favorito, vocês sabem, foi inspirado nessa saga, os Hathways. Então eu fiquei completamente assim, não, tenho que ler, né, porque se Bridgerton foi inspirado nisso, é muito bom. Vou usar esse tonzinho aqui mais claro pra a gente fazer o degradê nesse olho. Vou usar o pincel que é o 307, ele é tipo uma linguinha de gato também, que é pra aplicar a sombra no início do nosso olho, fazer um degradê bem bonito. Vim com um pincel menorzinho ainda, RT 332, e eu vou pegar um tonzinho bem mais clarinho pra gente colocar bem aqui no cantinho e aqui também abaixo da sobrancelha. E vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Ainda com o mesmo pincel, vou pegar esse tonzinho de marrom mais escuro e vou vir com ele bem rente aqui nos meus cílios, tá? Pra gente fazer um degradê puxando aqui no finalzinho, saindo só um pouquinho aqui do olho. E a mesma coisa aqui do outro lado. E vou vir agora com o pincel de esfumar. Esse daqui é o RT 310 e vou esfumar aqui esse marrom mais escuro que eu coloquei. Bom, vou vir aqui com esse pincel que a gente usou pra aplicar aqui o pó solto e vou usar pra aplicar um pouquinho aqui do meu blush em pó também. E aí vou usar o meu lindíssimo da Kiko, que minhas amigas Bilu me deram e eu amo de paixão. Tem umas partículas de glitter dourado que é lindo demais. E agora eu vou vir aqui com um pincel de sobrancelha. Eu achei bem interessante ele. Na verdade, no começo eu não entendi muito bem, porque ele não é de cerda, ele é ferrinho. Mas como a gente tá falando de pincel profissional, faz muito mais sentido ser assim de ferrinho, até porque é muito mais higiênico. Eu achei bem diferente. Bom, estamos com a maquiagem pronta. Vou só finalizar, passar um rímelzinho, passar um batom e volto aqui pra gente ter as considerações finais sobre os pincéis da Real Techniques. E aí, gente, o que é que vocês acharam da maquiagem? Olha, de verdade, sinceramente, eu tô bem apaixonada pelos pincéis. Acho que valeram super a pena. Principalmente o pincel de aplicação de base. Com toda certeza, esse é o meu pincel favorito de todos os que eu testei aqui hoje com vocês. Ele realmente deu um acabamento, assim, impecável pra pele, sabe? Se fosse pra escolher um dos 2 kits, eu com certeza escolheria o de pele, porque eu acho que vale muito a pena, já que você sempre tem que fazer
fazer uma pele, né? Independente se vai ser uma pele pesada ou uma pele leve. Se você só pode investir um, eu indicaria 100% você investir no kit Real Techniques Everyday Essentials Set. Ele tem esses pincéis aqui. E ainda vem a Beauty Blender. Eu tô achando que, assim, minha pele ficou muito uniforme. Ela ficou com um acabamento lindo. Eu tô completamente chocada, assim, sério. Tô muito feliz porque, de fato, foi um investimento, tá? Eu acho que eu acertei valendo aí nesses pincéis e eu indico super que é um investimento que vale a pena. Você não vai se arrepender. Com toda certeza, ele tá na lista dos favoritos do ano, porque eu tô muito feliz com o resultado que ele entregou. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tenham gostado muito da minha make de garota, bem bonita, porque, desculpa, tô belíssima. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos que vão sair aqui. E é isso, gente. Um beijão pra vocês. Obrigada de novo e até o próximo vídeo. Tchau! Guess I gotta get it back together right now.